Olá, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer o convite por estar aqui nesse seminário. É bem diferente, eu acho que eu vou trazer algumas perspectivas, como disse alguns colegas de vocês, um tanto futuristas, né? E não são tão futuristas assim. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre essa parte de transporte, mas pensando num futuro que a gente via lá no desenho dos Jetsons, né? Acho que todo mundo se lembra muito bem, né? E lá a gente tinha os carros voadores, etc. E é isso que a gente vai que eu vou estar falando aqui para vocês e mostrando para vocês. Acho que se eu ligar ele vai funcionar. Foi. Bom, a ideia é comentar um pouquinho, falar da motivação, que esses veículos eles estão inseridos aí dentro do tema do que a gente chama, né, de cidades inteligentes. Um colega nosso aí também mencionou isso, né, que tem atuado com essas ações, e falar da mobilidade nessas cidades e tecer algumas considerações finais. Primeiro eu vou me apresentar, eu não sei se todos me conhecem, eu sou a Kalinka, eu trabalho no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP de São Carlos, então a gente fica no interior de São Paulo, não ficamos na capital, é um campus de interior. Tenho doutorado lá pelo ICMC mesmo, e a livre docência também por lá. Fiz um período, né, de sabático aí, de pós-doutorado, na Universidade de Sydney, na Austrália, trabalhando também com veículos aéreos não tripulados, e hoje estou lá como vice-diretora do ICMC também, então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente assim que precisarem. A área que eu atuei, né, eu comecei trabalhando com processamento de alto desempenho, então mexendo com toda a parte de paralelismo, de distribuir tarefas para serem processadas, com redes de computadores, então a parte de comunicação, e acabei parando nessa parte de veículos não tripulados, sejam eles terrestres ou aéreos, porque a gente começou a trabalhar com sistemas embarcados, focados nos drones, aqueles veículos voadores, né, aqueles aparentemente brinquedinhos, né, e aí, para entender eles um pouco mais, para eles se comunicarem, a gente acabou se aprofundando e entendendo como é que eles funcionam e concebendo esses veículos, né, e desenvolvendo esse tipo de veículo. Então, a ideia que eu vim falar hoje aqui é por que a gente está falando em veículos não tripulados, por que falar em veículos aéreos, por que pensar nos Jetsons, né? Por que já se pensava num futuro onde a gente não teria os carros ali circulando, né, por onde a gente supostamente passa, né, a gente anda nas cidades. O que a gente tem visto aí é o crescimento populacional muito grande. Se a gente pensar nas grandes cidades, né, Tóquio, a gente tem lá 37 milhões de habitantes dentro de uma cidade. Se a gente pensar na Coreia, em Seul, na Coreia do Sul, a gente tem 10 milhões, né, nas cidades aí, temos 26 milhões de habitantes. México, vamos para o Brasil, São Paulo, né? Se a gente pegar aqui mesmo Porto Alegre, a gente tem muitas e muitas pessoas circulando e andando. E a previsão é que a gente tem que nos próximos 50 anos aí, a população urbana do Brasil vai aumentar. Então, a gente está tendo uma vinda, né, de pessoas da área rural para a área urbana, e isso vai se tornar cada vez mais concreto, né, e até 2050 a gente vai ter um aumento aí de 68% da população. Então, a gente vai ter um crescimento muito grande, e isso vai fazer com que a gente não tenha mais espaço, ou que a gente tenha que começar a se preocupar, e com o quê? Né? Então, a gente já começa a ver os reflexos disso tudo em vários níveis, né? Então, a gente tem a parte de energia, onde a gente já tem cidades com apagões e a gente não consegue fornecer energia para toda a cidade. A gente tem problema de recursos hídricos, a gente tem problema de superpopulação, a gente tem problema de assaltos, a gente tem problema de muitos carros e muitos elementos que causam tráfego, que ficam filas enormes, que a gente não consegue entrar nas cidades, que a gente não consegue sair das cidades. Então, essa migração, né, o fato de eu estar trazendo a população da área rural para a área urbana, e a gente vê aí nesse gráfico uma curva, né, que acelera esse crescimento e diminui, né, as pessoas na região urbana, a gente começa a pensar, então, o que a gente pode fazer para melhorar isso aí em termos de vida, né? Então,
como que a gente tem que pensar no nosso planeta em termos de melhorar todas essas situações, não só os recursos que a gente tem. Então, se a gente imaginar que hoje a gente está usando aí 2% da superfície da Terra, daqui, por volta ali dos anos 2050, a gente vai estar usando 3%. Se hoje a nossa população mundial está em 51% sobre aqui a Terra, né? Mais para frente a gente vai ter o quê? 80% ocupando, né? Boa parte do que a gente consegue popular. Se a gente pensa que o consumo de energia, né, está alto, em 75% já do que a gente produz, né, e a emissão de carbono alta, e é outra preocupação que a gente tem com a emissão de carbono, se a gente imaginar que nos próximos 35 anos a gente vai ter que fazer tudo que a gente fez nos últimos 400 anos, 4.000 anos aí para trás que a gente teve de construção, não vai dar tempo da gente melhorar tudo isso e da gente fazer o aumento na terra, na parte viária, na parte que a gente fez. Como é que a gente vai suprir isso? Né? Então, se a gente vai ter esse aumento, se a gente vai ter uma maior população, a gente precisa começar a pensar no que os nossos colegas estavam falando em cidades inteligentes, e é por isso que a gente começa a colocar sensores, a gente começa a colocar todos esses elementos, né, melhorias para que as pessoas possam tirar proveito e o melhor uso do que elas têm aí. Então, a ideia é deixar as cidades mais inteligentes no sentido de a gente poder usar melhor os recursos que a gente já tem. No Brasil, o percentual aí da população da densidade urbana já está próximo dos 80%, e a gente precisa, então, melhorar. Nada melhor, então, do que a gente pensar nessas cidades. O que vem a ser essas cidades inteligentes? Né? Então, a gente tem aí, a origem do termo vem lá de Smart Growth, né? É um movimento aí dos anos 90, da área de planejamento, da gente pensar nesse crescimento organizado, nesse crescimento onde a gente consegue ter noção de para onde vai, né? A gente consegue dimensionar essas coisas e usar melhor os recursos, e aí começou a ser usado lá em 2003, introduzindo aí pela Cisco, pela IBM, né, com referência a esses complexos sistemas de informação que a gente começa a colocar e extrair informações, como o pessoal da Digicom mostrou lá para a gente, onde a gente vai ter na cloud ou na nuvem aquelas informações gerenciais, onde a gente pode tirar proveito de tudo que está acontecendo ali dentro da minha cidade e tomar decisões. O que a gente entende, então? Que essas cidades, elas são implementadas, né, como políticas públicas para a área urbana do que a gente vai estar, onde a gente vai estar atuando. E é claro que a gente vai pensar na população que está vindo também da área rural. Né? Então, quais são os principais problemas que a gente tem atualmente e que a gente vai precisar continuar lidando? A gente tem alteração climática, desigualdades sociais, exclusões sociais, né, onde a gente pensa, poxa, eu vou ter cidades inteligentes, eu vou estar tratando com esses veículos que agora andam sozinhos, sejam os carros, sejam os aviões. O que vai fazer? Eu vou perder, então, o emprego de Uber? Eu vou perder, então, o emprego de piloto de aeronave? Veja, a gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que ter pessoas que agora não só dirijam o carro, mas saibam usar esse carro de uma forma correta, ou seja, estar talvez lá presente para tomar decisões caso o carro venha falhar, para fazer algo diferenciado em termos do uso do carro. Então, a gente tem que pensar nessas tecnologias em prol, né, de uma sociedade melhor. Bom, como é que a gente faz isso? Né? Então, no nosso laboratório, a gente começou a pensar, poxa, está tendo todo esse problema, a gente tem que atuar em várias áreas, a gente brinca com robótica, a gente brinca com segurança, a gente trabalha com várias coisas voltadas para computação, para sistemas, para informatização. Como que a gente trata, o que a gente pode fazer, em que a gente pode melhorar? Então, vamos usar as tecnologias que a gente tem, tanto de informação quanto de comunicação, para tentar melhorar tudo isso que a gente tem. Então, a gente trabalha com segurança, a gente trabalha com redes ligando as coisas, a gente trabalha com robôs, que a gente faz com que eles andam, com que eles voem, com que eles possam atuar aí. Vamos promover, então, uma competitividade econômica, né? Isso é uma coisa legal, porque se a gente tiver mais produtos inseridos no mercado, a gente vai ter cada vez produtos melhores e a gente vai conseguir competir, né, e ter um preço acessível para que toda a população possa usar. A gente também visa, né, e um dos objetivos é a gente fazer isso pensando nessa sustentabilidade ambiental, então a gente propor coisas que venham a não impactar tão
pesadamente, né, no que a gente já tem de problemas no meio ambiente, e a qualidade de vida do cidadão. Então, a gente tem sempre o pensamento de vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão inseridas. Então, o que a gente não quer ver, aquele monte de profissionais ali, aquele monte de pessoas que vão sair para trabalhar e ficam ali nas linhas de trem ou de metrô para pegar aqueles trens todos abarrotados, ou os ônibus todos abarrotados. Então, o que a gente quer é melhorar tudo isso, e aí várias ações são feitas, né, têm sido feitas, e nós também pensamos em, por que não pensar nessa mobilidade, trazendo vários objetivos aí, congregando vários dos objetivos que a gente tem no sentido de cidade inteligente. Então, a gente poderia ter pensado só no consumo de energia, né, não é bem o que a gente atua, a gente poderia pensar, né, em como que a gente faz um melhor uso, né, da cidade, qual seria a cidade dos nossos sonhos, o que é que a gente consegue sonhar com a melhor cidade do mundo para a gente, aquela onde eu conseguiria ter parques, ter bosques, mas também ter elementos que a gente pudesse se locomover de uma forma mais fácil, né? A gente pensa, então, em integrar vários sensores e vários elementos aí, sensores e atuadores, em prol de um benefício maior para a gente. Então, eu quero manter os parques, eu quero manter um clima saudável, eu quero poder ter energia para a gente poder usar e para a gente ter uma qualidade de vida boa. E como é que eu faço isso? Gerando essa conexão total de todos esses elementos, né? Então, a gente pensou em alguns pilares, né? E fomos olhar quais eram os pilares das cidades inteligentes. Então, a gente tem a economia inteligente, que é a competitividade econômica, a mobilidade inteligente, que é aí que a gente falou, é aqui que a gente se encaixa, né? Ou seja, a gente permitir a acessibilidade local e internacional das cidades, uma rede de tecnologia, então, de informação e comunicação, tentando manter aí, tendo também um ambiente inteligente, onde a gente atrai condições naturais, proteções ambientais, pessoas inteligentes, onde a gente pode ter aí um grau de qualificação desses recursos humanos, então a gente também busca ter esses recursos humanos formados para que eles possam atuar nessas áreas que têm vanguarda, um modo de vida mais inteligente, então cultura, saúde, segurança, turismo, porque a partir do momento que a gente tiver uma cidade inteligente, a gente vai conseguir congregar todas essas informações juntas, e ter a governança inteligente também, onde a gente vai ter a participação pública, né, serviços aos cidadãos e funcionamento da administração pública. Então, eu acho que aqui no seminário a gente pôde ver, né, que a gente tem empresas que já estão preocupadas com isso, a gente tem empresas públicas, né, que querem trazer essa melhoria para o cidadão, que querem fazer e tornar a cidade mais inteligente. Então, uma cidade inteligente, dá para ver que ela é muito mais só do que uma cidade digital, não é só eu simplesmente colocar um sistema de computador lá. Né, ela é capaz de ligar o capital físico com o social e de desenvolver melhores serviços aí e infraestrutura. Reunir tecnologia, informação e uma visão do futuro, né, uma visão política em programas aí que congreguem, né, que sejam coerentes com a melhoria da sociedade urbana e dos serviços que essa cidade, que a sociedade vai receber. Então, a gente faz o quê? A gente, nessas cidades, a gente junta e agrega sensores e promove essa conectividade entre pessoas, entre o poder público e todos os elementos que estão vinculados aí. E a gente tem o que a gente chama de internet das coisas, né? Então, IoT, onde a gente interliga todos esses elementos, interliga todos esses sensores e a gente passa a ter as informações que a gente quer. É claro que a partir do momento que a gente começa a integrar todas essas coisas e a gente enxerga cidades inteligentes, a gente consegue ver aí aqueles dronezinhos, né? Aqueles elementos, deixa eu ver se eu consigo apertar o botão, aqui voando, né? Que eles podem estar levando carga, por exemplo, levando um produto, levando uma comida, levando internet para lugares mais distantes da cidade, onde aquela companhia não consegue ofertar aquela informação, e a gente consegue ver todo um conjunto de elementos aí interconectados. E aí nós pensamos assim, poxa, o nosso laboratório, ele desenvolveu, né, começou desenvolvendo e trabalhando com drones, uns bichinhos como esse aí, deixa eu ver se eu apertar aqui se ele vai. Esse aqui foi o primeiro drone, ele foi na Curitiba, né? Ele foi desenvolvido lá dentro do nosso laboratório, por um conjunto de alunos e profissionais. Ele o que é um drone? Um veículo aéreo não tripulado, né? Parece um aviãozinho aí,
ele pode ser de asa fixa, como é o caso desse, ou de asa rotativa, que é aquele que tem o rotor. Nesse caso aí, ele tem asa fixa, ele é lançado à mão e ele voa de forma autônoma, ou seja, ele não tem um piloto lá dentro. O piloto que ele tem ali é um piloto chamado piloto automático, é um computador que tem ali dentro, e ele vai ter a rota e ele vai poder voar fazendo uma série de coisas. Nesse caso aí, ele voa com uma câmera, né, que tem acoplada embaixo dele, e voando com essa câmera, ele consegue tirar fotos, consegue fazer imageamento de áreas, e ele passa por uma região e a gente consegue depois ter imagens de alta resolução. Se essas imagens forem tiradas dentro de em cima de uma fazenda, por exemplo, de uma cultura, a gente consegue saber se eu estou produzindo, o que eu tenho ali, qual é a produção que eu tenho, eu consigo verificar, dependendo do que for, ervas daninhas, eu consigo fazer uma série de, obter uma série de informações. Se eu tiver esses drones na cidade, ele pode verificar se está tendo algum foco de incêndio, ele pode sobrevoar casas para fazer, por exemplo, o cálculo da área construída daquela casa, e aí a gente pode fazer o cálculo correto dos IPTUs, etc. Então, esses veículos, esses drones ou esses veículos aéreos não tripulados, eles podem fazer coisas bem interessantes para a gente. A gente tem brincado com eles desde 2009, que a gente tem desenvolvido esses drones de verdade. E aí a gente pensou assim, poxa, nosso laboratório desenvolve drone, né? Começou a desenvolver um drone de asa fixa. Por que a gente não pensa em um drone diferente que pode fazer algumas coisas diferentes para a gente, como, por exemplo, um drone de asa fixa, mas que pousa e decola na vertical. Então, ele tem uma única hélice em cima, e aí a gente, lógico que lá, quando a gente está trabalhando e brincando com isso, a gente desenvolve vários elementos na área de sistemas de controle, né? O pessoal aí da engenharia que sabe o que é isso, então controle híbrido, onde a gente vai fazer o pouso e a decolagem na vertical, mas ele tem que voar na horizontal também. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter um controle híbrido para poder estabilizar, para poder ganhar uma autonomia maior e poder voar por mais tempo, né? Porque ele aproveita a asa fixa dele, mas pousar e decolar na vertical, onde eu consigo fazer com que ele pouse e decole no meio de uma cidade ou no meio de uma floresta para poder detectar, por exemplo, com câmeras, um incêndio, ou verificar alguma pessoa que fique perdida numa trilha ou em algum local mais ermo ali que a gente tem. Então, a gente desenvolveu esse veículo, ele tem 2 metros de envergadura, né? Então, ele é grande, ele tem 2 metros de altura e de envergadura, que voa e decola sozinho também, né? Ou seja, ele tem ali um piloto automático dentro dele, e aí fala assim, poxa, mas eu tenho tantos problemas, né, ali com a questão da cidade inteligente, da cidade, do que a gente tem hoje, né, desse crescimento populacional, do pessoal vindo da área rural para a área urbana. Eu tenho problemas. Que problema a gente pode atacar frente ao que a gente faz dentro do nosso laboratório, frente ao que a gente desenvolve? Então, um dos sintomas que a gente vê, a má condição da mobilidade urbana, é o congestionamento. São congestionamentos que causam ansiedade, causam insegurança e causam muitas vezes impotência nas pessoas, porque as pessoas ficam ali no trânsito desesperadas, descabeladas, a gente quer chegar no lugar, então a gente fica ansioso, a gente não aguenta, né, a gente quer sair dali, né, tem pessoas que às vezes passam muito mal mesmo por estarem presas no trânsito. A gente agora eu, por exemplo, precisava pegar o voo hoje cedo, você fica desesperado se vai chegar no aeroporto, se não vai pegar um acidente, o que vai acontecer, né? Então, a gente começou a pensar, bom, temos esse problema, como o nosso laboratório trabalha com drones, a gente pode pensar numa cidade inteligente, o uso desses drones, mas não só para a gente poder fazer o quê? Levar uma comida ou fazer alguma coisa, permitir um desenvolvimento econômico e social por meio de soluções inovadoras dentro dessas cidades, onde a gente consiga fazer com que as pessoas superem e evite ter aquela insegurança, aquela impotência e ficar ansiosa dentro ali do transporte e saia dos engarrafamentos e dos congestionamentos. Através do quê? Através do que a gente pensou em usar o que a gente sabe para permitir a inclusão dos veículos, como eu falei lá no comecinho, dos veículos dos Jetsons, um pouquinho diferente só, mas que seriam os drones. Então, se vocês olharem para esses carinhas aqui, eles parecem efetivamente um dronezinho. Ele tem aqui, né, ó, os motores, né? Então, para pousar e decolar sem nenhum piloto,
E ali dentro, ao invés da gente levar uma pizza que a gente carregaria embaixo, a gente leva uma pessoa. E aí a gente tem o que a gente chama de táxis aéreos. É claro que desenvolver um veículo desse, a gente consegue, né? A gente pega uma empresa como Embraer, etc., consegue desenvolver um veículo desse, né? Para conseguir fazer toda a infraestrutura, etc. Mas aí, todo aquele sistema de controle que eu falei, aquele piloto automático que está dentro de um processador, dentro do meu drone, eu tenho que fazer ele agora um pouco melhor, né? Porque imagina, se um dronezinho pequenininho já é todo regulamentado pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação aqui do Brasil, ou lá fora, pela FAA, dos Estados Unidos e Europa, etc., como que a gente vai conseguir colocar agora um veículo desse para voar com uma pessoa dentro e um veículo muito maior? Então, não dá para a gente simplesmente falar assim, eu vou desenvolver e vou botar o mesmo controle que tem dentro de um dronezinho que carrega uma pizza, que ele é pequenininho, que ele pesa lá seus 2, 3 quilos, vou colocar um veículo agora que pesa sei lá quanto para carregar uma pessoa lá dentro, ou 2 pessoas, né, para rodar. E aí a gente fica pensando, né, mas drone é brincadeira, não tem problema, né, o que tem voar um bichinho desse aí, pequenininho, não faz mal para ninguém, e o pessoal leva na praia, leva para fazer trilha, e ele segue, né, e aí a pessoa fala, poxa, é um brinquedo, eu posso brincar, posso usá-lo, né. E aí tem um videozinho aqui que mostra, é claro, com um certo ar de, deixa eu ver, ops, deixa eu voltar, aí, um certo rigor, assim, um pouco mais enfático, né, um dronezinho, olha que coisa simples, né, batendo ali num helicóptero, por isso que eles não podem ser voados próximos de aeroportos, etc., porque eles podem causar grandes danos e grandes prejuízos, né? Aqui é claro que é tipo filme de Hollywood, a desgraça é grande, né? Certo? Então, a ideia isso aí é um comercial, né, para que as pessoas se conscientizem, e a ideia se um bichinho desse, pequenininho, né, que tem uma, deixa eu ver se acho que vai passar para frente. Se eu tenho um drone pequenininho desse, né, que ele tem que que ele toma uma ação e ele não consegue evitar, por exemplo, um veículo que está voando. Imagina se eu tenho agora um táxi aéreo com uma pessoa dentro que vai estar voando junto com várias outras aeronaves, ou sejam elas aeronaves como aviões ou mesmo helicópteros, e a gente vai deixar voar. Quem que vai querer voar nesse cara? E se ele cair em cima da minha cabeça? Porque ali um drone pequenininho já fez um estrago desse. Imagina um big treco caindo em cima da minha cabeça, vários voando em cima de uma cidade, carregando pessoas. Então, a gente começou a pensar em arquiteturas, ou seja, como é que a gente pode instrumentar esses veículos para que eles possam voar junto com essas outras aeronaves no espaço aéreo que a gente chama de espaço aéreo não segregado, ou seja, o espaço aéreo junto com as aeronaves convencionais, junto com os aviões que a gente entra e voa, né, que eu usei, por exemplo, para vir para cá. Eu não gostaria de ter um veículo desse aí passando na frente de uma aeronave se ele não tivesse realmente quesitos aí de segurança e de safety, que a gente fala, que é a segurança física dele mesmo, que as peças fossem bem feitas como uma peça de aeronave para que ela não tivesse problema. Então, a gente começou a pensar na implementação de arquiteturas que permitam isso. Então, um planejamento seguro para que a gente possa inserir esse piloto automático dentro dessa aeronave, mas um piloto que ele consiga sentir o cheiro,
né? Porque o piloto de verdade, ele sente o cheiro se tiver uma peça queimando. Ele possa sentir movimentos diferentes na aeronave, porque se a gente estiver dentro de uma aeronave e a gente começar a sentir turbulência, ela vai trepidar e a gente chacoalha, a gente fala, opa, tem alguma coisa errada. Mas quando a aeronave não tem um piloto, que o piloto é automático, que é um computador, como é que esse computador vai sentir isso? Como é que ele vai detectar que tem esse problema? Como é que ele vai saber que tem um problema no motor que ele está voando? Como é que ele vai saber se ele está sendo sequestrado, para onde ele está indo, e que ninguém esteja, por exemplo, mandando um comando para ele, dizendo que ele tem que pousar numa área onde ele não deveria pousar? Então, tudo isso a gente começou a estudar. Então, a gente tem que os táxis aéreos, né, para que eles possam se estabelecer, eles precisam efetivamente ser seguros para compartilhar esse espaço aéreo, né, com as outras aeronaves. Eu preciso ter uma sofisticação muito maior desses veículos do que aquelas que eu tinha com os veículos, só os dronezinhos pequenininhos de brinquedo, né? Para quê? E para isso ele precisa ter capacidade de tomar decisão interna. Ele precisa também ser inteligente. Então, esses veículos, né, eles têm que fazer detecções inteligentes para que eles possam reproduzir e saber de todos os riscos que aquela aeronave está tendo, assim como se ela tivesse um piloto dentro dela, tá? Então ela tem que tentar minimizar as falhas, verificar o que é que está acontecendo, para que essa aeronave possa se restabelecer caso uma falha esteja ocorrendo. Então, a gente tem trabalhado no sentido de identificar as ameaças que acontecem, sejam ameaças porque um motor está falhando, seja porque tem alguém querendo sequestrar ou pegar essa aeronave, né? A gente organiza, então, informações, datasets aí, que são bancos de dados com informações desses vários sensores, dos motores, de tudo que a gente tem com relação a essas aeronaves, para que a gente possa tomar decisões de forma inteligente dentro da aeronave, como se a gente tivesse um piloto ali tomando decisões, tá? E aí a gente usa algumas métricas para avaliar esses elementos todos. As principais ameaças que a gente tem brincado agora lá no laboratório são os principais ataques de segurança que a gente tem. Vocês já devem ter ouvido e visto no jornal drones que foram sequestrados, drones que estavam sobrevoando um determinado espaço aéreo e foram sequestrados por um ataque chamado de GPS spoofing, onde a gente muda a localização do GPS e leva esse drone para um outro lugar. Então, tinham drones dos Estados Unidos que estavam sobrevoando uma determinada área e que foram espufados, como a gente fala, e pousaram onde não deveria. Qual é o problema disso? Um drone que não tem uma pessoa dentro, ele vai, no máximo, vamos dizer assim, comprometer a segurança daquilo. Se ele tem imagens que são importantes ou informações importantes que ele coletou, o inimigo pode pegar aquela informação. Agora, e se a gente tiver com uma pessoa dentro? Será que eu gostaria de estar voando numa aeronave e, de repente, ela começar a ser controlada por quem não sabe o que está fazendo e me mandasse para um outro lugar? Talvez eu, tudo bem, né? Eu não sou nada, mas e uma pessoa famosa? E o Papa? Ele vai querer andar numa aeronave dessa se de repente ele for sequestrado? Então, não dá para a gente vacilar, né? Porque pode ser uma pessoa que só quer falar um oi para o Papa, como pode ser um terrorista que quer fazer alguma outra coisa ou jogar aquela aeronave em cima de uma casa, de uma instalação que venha a ter problemas. Então, a gente tem trabalhado com vários tipos de ataques hackers, né, que a gente costuma falar, GPS spoofing, GPS jam, acesso não autorizado, ataque de negação de serviço distribuído, malwares, que são os softwares maliciosos, que são vírus que podem atacar, porque veja, agora eu tenho um computador lá dentro daquela aeronave que eu vou estar voando, que ela não tem nenhum piloto e não sabe. E se alguém colocou um vírus lá dentro e ela simplesmente começa a descer e subir como se estivesse numa montanha-russa? Acho que não vai ser legal, né? Eu não ia me sentir bem dentro daquela aeronave. E aí a gente tem usado várias tecnologias, como, por exemplo, rádio definido por software, que a gente muda a frequência de envio de informações, de sinais, para que se eu tiver um ataque, eu possa trocar essa frequência de sinal e consiga, então, fazer com que esse ataque seja mitigado, ou seja, que ele seja cortado, que eu não consiga, então, sequestrar aquela aeronave. Então, a gente lá no laboratório, claro que não tem condições de trabalhar com um veículo grande, né? A gente
trabalha com os veículos pequenos para que eles possam nos dar retorno, e aí sim a gente consiga embarcar isso numa aeronave maior. E esses tipos de ataque, por exemplo, GPS spoofing, Jamie spoofing, são ataques que, inclusive, as aeronaves convencionais sofrem, tá? Então, a gente tem, se vocês procurarem nas notícias, a gente tem aeronaves que são mandadas, que saem de países, por exemplo, que estão em guerra em direção a outros lugares, que são atacadas aí, com esses ataques, por alguns governos, então, que tentam sequestrar ou fazer com que essas aeronaves não decolem da onde elas estão decolando, tá? Então, a gente faz testes com as aeronaves pequenas, mas o que a gente desenvolve aqui pode ser embarcado numa aeronave convencional, ou seja, vai também poder ser embarcado numa aeronave que é chamada de táxi aéreo autônoma, que pode levar uma pessoa. Então, a gente tem aí, por exemplo, um HackRF, que é esse dispositivo aqui, onde a gente consegue desferir um sinal de ataque de GPS, então eu mudo a frequência do GPS, eu mudo a informação que eu estou recebendo do GPS ali, para que ele consiga, então, falar para a aeronave que está fazendo outra coisa. E aí a gente faz essas brincadeiras lá no laboratório, para que a gente consiga, então, evoluir, né, como a gente diz, avançar no estado da arte do que já tem hoje. Então, a gente tem o foco nosso de pesquisa nossa é justamente nessas aeronaves, então a gente tem uma arquitetura chamada Hamster, vocês vão ver que os nomes têm a ver com ratinhos, né? Então, Hamster é uma arquitetura onde a gente consegue pensar no desenvolvimento dessas aeronaves, pensando na segurança dela, para que a segurança, tanto com relação a ataques cibernéticos que possam ocorrer nessas aeronaves, quanto a problemas de falhas de sensores, motores e de todos os elementos que constroem essa aeronave, possam ser identificados, possam ser pensados quando do desenvolvimento dessa aeronave. Seja a aeronave, essa arquitetura ela é um pouco mais robusta, porque ela permite o desenvolvimento não só dos veículos aéreos, mas dos terrestres e dos aquáticos também. A gente desenvolveu vários elementos ali dentro dessa arquitetura, então a detecção desses ataques, por exemplo, a mitigação desses ataques, e a gente viu que a gente precisava robustecer isso, ter uma arquitetura que fosse mais robusta e que fosse resiliente, que ela pudesse fazer com que esse veículo se restabelecesse, e aí a gente passou a atuar com os veículos, com os táxis aéreos. Então, a gente melhorar e fazer um desenvolvimento que leve em conta requisitos de segurança mais específicos para que essas aeronaves possam ser colocadas aí para voar. Essas aeronaves, como eu falei, já estão sendo desenvolvidas, então a gente tem a Embraer aqui no Brasil, que já está desenvolvendo uma aeronave desse tipo, já fez alguns testes, inclusive, a gente tem aeronaves dessa lá na China, mas elas não estão voando ainda como as aeronaves, como os aviões que a gente tem. Então, é um futuro, mas é um futuro que já está aí, né, que vai ser mais dia, menos dia colocado para funcionar. E como a gente pensa que essas aeronaves vão ser várias aeronaves, então não só os drones vão voar em enxame, ou seja, num conjunto deles, mas essas aeronaves também, então a gente, nos trabalhos que a gente faz, a gente pensa numa série de coisas, em, por exemplo, otimizar a rota dessas aeronaves, aonde elas vão se abastecer, serem abastecidas, né? Como é que elas vão ser abastecidas? Vai ter uma estação para elas se recuperarem, né? Que trajetória elas vão fazer? Então, existe um monte de elementos que a gente tem trabalhado e que a gente tem pensado para a evolução desse tipo de arquitetura. É claro que não podia deixar, né? A gente não consegue deixar de usar, dentro dessas arquiteturas e do que a gente tem feito, inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial vai permitir que a gente tome decisões com base no que a gente já sabe, que a gente faça previsões com base no que a gente tem. Então, a gente tem aí alguns exemplos de testes que a gente já fez com várias bases de dados, como um voo, por exemplo, onde eu tenho só um voo normal, onde ele não está sendo atacado, não tem problema nenhum, então a aeronave está voando bonitinha. Agora eu tenho um voo aqui onde a gente consegue ver, né, que a aeronave vai deslocando, né, muito devagar da onde ela deveria estar. E aqui, quando ela sai de um lugar rapidamente, então a gente tem tipos de ataques diferentes e a gente consegue para falhas
de motores e outras coisas, e com isso tomar decisões, né, levando em conta diferentes tipos de algoritmos aí de inteligência artificial para a tomada de decisão, para a melhoria do meu sistema. Porque, como eu falei, esse sistema agora, o piloto vai ter que ser inteligente por ele só. Então, ele vai ter que tomar decisões ali dentro, o meu piloto automático, né, porque não é uma pessoa. Então, a gente tem feito vários estudos no intuito de que isso melhore. Como que são feitos esses estudos? O que a gente faz? A gente voa lá o nosso dronezinho, tá? E faz os ataques. Deixa eu ver se ele vai colocar o vídeo aí para mim. Então, a gente voa lá no laboratório, o drone, né? Bonitinho. Aí a gente tem várias máquinas lá, onde a gente pega e desfere um ataque, né? Para impedir que aquele drone pare de funcionar. Né? E aí a gente verifica se as estratégias que a gente está desenvolvendo para mitigar esse tipo de ataque funcionam. E aí a gente vê a robustez dessa estratégia para ver se a gente pode efetivamente implementar numa aeronave que vá carregar seres humanos de verdade, tá? Então eu costumo falar que os meus alunos adoram ficar brincando de voar dronezinho, né? Porque eles trabalham, mas é um trabalho bem legal, porque a gente brinca bastante, né? Então, quando o ataque acontece, chega uma hora que ele passa a não ter mais controle da câmera da aeronave, né? Então ele começa a decair, ele começa a ir fazendo um ataque mais lento, e daí chega um momento em que ele não tem mais o acesso, né? A aeronave já não muda mais de posição e para de funcionar, né? Então a gente faz vários tipos, né, de ensaios. Com o GPS, o HackRF, né? Pode deixar, Alex, passando, não tem problema. A gente desfere o ataque, né, com equipamento, e também consegue verificar que o drone começa numa determinada posição, e quando a gente olha a posição onde ele vai parar lá no final, ele começou no laboratório, né, perto do laboratório, lá na área 2, onde a gente estava, na área 2 da USP de São Carlos, e de repente ele está, a localização dele está dizendo que ele está pousado em Cuba. Tá? Então a gente faz um ataque, e a hora que a gente olha, ele está em Cuba, né? Quando na verdade ele está ali do meu lado mesmo, a gente não, né? Ele estava voando perto da gente, mas a hora que a gente finaliza, ele está em Cuba, e é essa a ideia que o piloto automático que está dentro do drone tem, que ele está em Cuba. Agora imagina você falar que você vai pousar num lugar e ele pousar em outro, né? Então não dá muito certo quando a gente está pensando numa aeronave que está levando pessoas, que está fazendo algo que seja efetivo, né? Deixa eu ver se muda aqui. Ups. Foi. Então, o que a gente tem trabalhado, o que a gente tem feito? A gente tem aliado quesitos e conceitos de segurança, de inteligência artificial, permitindo, então, que a gente tenha uma autonomia maior aí, né, do nosso drone, ou seja, do nosso veículo aéreo, seja ele um dronezinho, seja ele um dronezão, né, carregando pessoas. A gente tem combatido as ameaças mais sofisticadas, então essas ameaças de GPS jamming, GPS spoofing, são ameaças reais e que ocorrem hoje, inclusive com aeronaves tripuladas, ou seja, aeronaves onde eu tenho um piloto lá dentro, né, e eu posso atacar e posso sequestrar aquela aeronave ou fazer com que ela não pouse, etc. E a gente tem, então, brincado com infraestruturas aí para a realização desses ataques cibernéticos, para verificar qual é o impacto e qual a robustez que a gente consegue colocar ali dentro daquele veículo para que ele possa se restabelecer e voltar, né, frente ao que ele era ali no início, né, para onde ele vai e para o que ele faz. A gente tem usado, como eu falei, para a segurança física, esses equipamentos que são plaquinhas de rádio definido por software, aonde ao invés dele usar uma frequência comum, como Wi-Fi, o Bluetooth, coisas assim para se comunicar, se ele estiver sofrendo um ataque, a gente muda a frequência em tempo de execução e eu mitigo um ataque ali, eu faço com que ele não receba mais esse ataque, né? E a gente colocou isso para voar nos nossos drones, de modo que se a gente colocar um rádio definido por software mais robusto, né, a gente consegue, então, ter isso numa aeronave convencional, ter isso num táxi aéreo ou num drone que vai carregar pessoas, permitindo, assim, que esses drones
e os drones que vão carregar pessoas, os veículos aéreos não tripulados, possam ser inseridos e integrados dentro do espaço aéreo não segregado, ou seja, junto com as aeronaves tripuladas, de forma que todo mundo possa conviver bem, né? E conviver bem significa que, se a gente colocar um veículo desse para voar, né? E esse veículo cair, certamente vai ser difícil a gente colocar ele para voar novamente, né? Porque a população não vai querer, porque a gente não tem leis. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está vendo um veículo desse, de grande porte, o que a gente tem de legislação. Então, essa legislação, se para os carros autônomos já é um problema, imagina para um veículo desse tamanho voando em cima da cabeça da gente, né? Não vai ser tão simples. Então, a gente vai ter legislações, tem que ter meios da gente achar os culpados, como a gente costuma dizer. Quem vai ser culpado caso um veículo desse caia? Quem desenvolveu a aeronave? Quem programou a aeronave? Quem comprou a aeronave? Quem usa a aeronave, né? Ou seja, o responsável por aquele conjunto de aeronaves que vai estar prestando um serviço. Então, quem vai responder por isso? Então, tudo isso, quem vai homologar o sistema que está lá dentro daquela aeronave? Ele vai ter que ser homologado, né? Como que ele é desenvolvido? Quais as questões de segurança que ele tem? Então, a gente tem uma série de elementos aí que a gente tem que levar em consideração, né? Então, a gente tem muitos desafios surgem com esses veículos, então a gente tem tratado e lidado com muitos desses desafios, no sentido da gente conseguir que eles sejam inseridos efetivamente no espaço aéreo não segregado. Então, além dos desafios técnicos, que são os que a gente costuma brincar lá, né, no laboratório, a gente tem os desafios jurídicos, e esses daí a gente deixa para o pessoal de direito, que vai ter que se virar com isso, junto com a gente, é claro, né? E desafios que têm tornado cada vez mais importante da gente tentar superar, e eu vejo, por exemplo, num seminário como esse, muito interessante as pessoas estarem atentas e quererem ver o que vem para o futuro e o que a gente vai ter por aí, porque a gente tem que pensar sempre para frente, né? Então, se a gente tem esse tipo de coisa, o que a gente pode melhorar, como que a gente já pode pensar em já imaginar a inserção desses veículos sendo tratados aqui. Obrigada, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero ter atendido as expectativas. Meu e-mail está aí, os links para as nossas páginas também. Obrigada. Enquanto a professora Kalinka faz a foto aqui com as meninas, eu convido a todos para a gente dar um intervalo agora para o almoço e vamos retornar às 13h30, por favor.